mensagem para a gente aí hoje, tá bom? Pronto, Carlos, abre o seu, esquece o resto. Ok? Dá uma batida na sua face. Vamos lá? Esperando todo mundo entrar. Ele está entrando com Campeche. Ok? Beto, estamos online. Vamos ver se funciona. A galera que está entrando aí, não conhece Natan, é o nosso bairro mais distante. Não, tem um pouquinho ainda na América, mas o Brasil mais distante é o Natan, né, que mora em Uberlândia com a Carla, com as filhas, e aí a gente vai hoje ouvir uma mensagem direto de Uberlândia, né? Deus quer falar com a gente. Então, deixo aí a palavra agora com o Natan, né? Tem visto cada dia mais próxima à volta do nosso Senhor. Amém. Que a gente, com relação às Escrituras, né? Vai falar um pouco para a gente hoje aí do livro das Revelações, do livro de Apocalipse, aquilo que Deus tem trazido para ele lá, e a gente vai receber ele junto. Amém, galera? Então, prepara o coração aí. Quem quiser fazer anotações, sempre bom a gente estar guardando a palavra, né? Amém. Amém? Amém. Natan, fica aí. Amém. Bom, realmente é um prazer a gente poder estar junto com a comunidade hoje. Só um minutinho, amor, fecha aquele vidro lá, senão vai dar certo. E assim, nosso apartamento é um pouquinho barulhento, então nós vamos na fé. Mas é o seguinte, mais do que nunca, eu tenho visto se cumprir aquilo que a palavra de Deus falou que ia se cumprir nos últimos dias. E a gente tem conversado muito sobre isso, e esses dias o pastor Beto, na verdade, ele fez um ultimato, né? Falou, a gente precisava conversar sobre isso, e a gente pode não ter tempo depois para falar sobre isso, enfim, então nós vamos direto ao assunto. A primeira coisa que eu queria falar, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, porque nós vamos mudar o nome do livro nesse momento. Por alguma razão que a gente, assim, não tem como acompanhar, mas apesar de todos os livros da Bíblia terem nomes próprios, fáceis de entender, como o livro de Salmos lá, né? O livro do profeta Isaías, então tá simples. A hora que chega na hora do Apocalipse, em vez de estar escrito lá Revelações, está escrito Apocalipse. E ontem a gente saiu para andar de bicicleta, né? E eu falei para um amigo que estava vindo comigo, falei, olha, amanhã vou conversar com o pessoal lá da igreja a respeito do livro de Apocalipse. Ele virou para mim e falou assim, não tinha um assunto mais leve para você tratar com o pessoal, não? Eu falei, mas acontece que Apocalipse é um assunto leve, ele é uma boa notícia. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer que Apocalipse significa revelações. Apocalipse significa revelação. O livro de Apocalipse é a história de como tudo termina. É a história de por que a gente não precisa ficar nervoso. Então, um dos pontos que a gente precisa tratar primeiro é do que nós estamos falando quando a gente fala do livro de Apocalipse, né? Porque nós conhecemos, o Evangelho, ele é a boa nova. E Apocalipse é justamente o fechamento, o encerramento da boa notícia. A boa notícia, ela se completa no livro de Apocalipse. É lá que tem o final da história. Como que tudo termina? E hoje a gente vive a era do medo. Tá? Então, lembre-se que se o Evangelho
é a boa notícia, então o que nós estamos vendo hoje é a pregação do medo. Então nada combina melhor do que Jesus ter trazido a boa nova e o diabo, nos últimos dias, querer que acontecesse a má notícia, ou o evangelho do medo. É só você pensar assim que você vai ver o tanto que faz sentido, porque a palavra de Deus fala que o final não ia acontecer antes que acontecesse a apostasia, que é outro nome diferente. Apostasia, que sentido faz? Na verdade, apostasia significa tão somente o desvio da verdade, ou o reino da fake news, para ficar mais fácil. Então, enquanto a palavra de Deus está falando da boa notícia, o diabo quer que você tenha medo. Por quê? Porque se você abrir lá em 1 João 4, 18 e 19, você vai ler que está escrito o seguinte lá: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então você entende por que nós estamos vivendo isso hoje. O diabo quer de todo jeito hoje afastar você da verdade. Para ele te afastar da verdade, ele tem que pregar. Ele tem que falar o que ele tem a dizer. E aí, ele vai te falar do medo, o evangelho do medo. Então, enquanto isso, lá em 1 João, está dizendo então que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não é porque eu sou bacana, não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou legal. Deus, ele mandou Jesus e me amou quando eu só servia para jogar fora. Como Paulo fala, trapo de imundície, nada mais. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o livro de Apocalipse, ele é curioso porque ele fala como que a história acaba. Se você abrir lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 1, você vai ver como é que acaba depois de tudo. Eu vou falar primeiro o final para saber para onde que nós estamos indo. O restante é descido, né? Então ela fala o seguinte, quando você abre lá no capítulo 22 de Apocalipse, você abre aí, ela está dizendo o seguinte: e mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, e de um lado e do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará escrita o seu nome. E ali não haverá noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. É assim que a história acaba. Então, quando a gente vai fazer uma leitura do livro da Revelação, o pessoal só fala do céu desabando, caindo um monte de coisa na cabeça de todo mundo. É verdade, isso vai acontecer, mas não com a gente. Não com a gente, porque nós não fomos reservados para sermos punidos. E qual que é a diferença do que fala a respeito de tribulação, daquele período que vai ter no final, que a gente vai falar sobre isso devagar, mas eu primeiro quero assim falar na geral, para depois a gente poder entrar em determinados pontos. O que acontece? Por que isso não é para a gente? Porque tem uma diferença entre provação e tribulação. A tribulação ao qual o livro de Apocalipse ou Revelações se refere, ela é do final dos dias. Esse período de 7 anos, que é conhecido como tribulação, ele não é um período de provação. Ele é um período de punição. É chamado na Bíblia de o derramar da ira de Deus sobre a terra. E aí não se aplica àqueles a quem Jesus resgatou. É simples. Paulo fala, inclusive, que nos últimos dias nós seríamos aqueles que íamos impedir o anticristo de dar as caras por aqui. Nós seríamos os restritores, que a gente vai falar sobre isso depois. Então nós não somos reservados para a ira.
Deus não vai pegar a gente chicotear depois que Ele nos salvou e nos trouxe, nos transformou em igreja, nos transformou em noiva. E essa verdade, a verdade da vida, ela é antiga. Quando você vai lá pegar Jó, Jó é o livro mais espetacular da Bíblia, assim, em termos de assombro. Pensa no livro assombroso, é Jó. Por quê? O Jó, lá no capítulo 19, no versículo 25 e 26, ele diz uma coisa, olha, Jó é de 4.000 anos atrás, no mínimo, porque Jó possivelmente ele é de antes do dilúvio, porque ele via uns animais lá que não tinha, depois do dilúvio não tinha, mas ele via, e a gente vai falar sobre isso. Mas olha só o que Jó falava, porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha, isso parece que está no Novo Testamento, mas não está não, está lá no começo, antes de Moisés nascer. Ele disse isso, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso está lá em Jó, no capítulo 19, no versículo 25. E no 26, ele ainda fala o seguinte: e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Ele está dizendo que ele ia ressuscitar. Ele tinha certeza de que isso ia acontecer. Então, ele já falava que ele teria um Redentor, ele falava que ele ia morrer, e ele falava que ele ia ressuscitar. Assombroso o livro de Jó. É assombroso. Assombroso assim, porque agora você pegar um outro pedaço para entender tanto que é complicado, o tanto, né, complicado que eu digo assim, de entender que isso era naquela época. Ele fala lá, olha só que absurdo, na versão, numa das versões da Bíblia, na Almeida Corrigida, ele diz o seguinte, lá no capítulo 38, versículo 32, ele diz o seguinte, é Deus falando, olha, Jó conversava com Deus, Deus conversava com Jó, tá? Então Deus fala de dentro de um redemoinho com Jó, e entre as coisas ele fala assim, quem pode fazer aparecer os signos do zodíaco, ó, os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Isso, em algumas versões, está dizendo constelação, mas a palavra é Mazorete, que significa signos do zodíaco. Está lá. Então, assim, mas que absurdo é isso? Você está falando de astrologia? Não, estou falando de astrologia, não, estou falando de astronomia. Porque isso está lá. Ele cita outras constelações. Mas aí a coisa pode ainda ficar um pouco mais estranha, porque a gente nem sempre lê com atenção o que está escrito lá, mas olha só, lá no capítulo, agora você pula lá para o capítulo 41 de Jó, nos versículos 19 a 21, aí sim você vai ver uma coisa esquisita. Olha o que ele diz. Ele está citando o animal que algumas versões chamam de crocodilo, mas alguns chamam de leviatã, mas ele diz o seguinte sobre o bicho, lá no versículo 19, da sua boca saem tochas, faísca de fogo saltam dela, das suas narinas procede fumo, fumaça, como de uma panela que está fervendo, ou de juncos que estão pegando fogo. E aí, no 21 ele fala o absurdo, o seu hálito acende carvão, da sua boca sai fogo. Se isso não é o dragão, eu não entendo nada de dragão, mas está escrito um dragão no livro de Jó, na Bíblia, que está aí com você. Então, a Bíblia, ela é assombrosa, porque muita gente que a gente conhece, muita coisa que a gente conhece como, nossa, uma lenda, você vai olhar lá, está na Bíblia, ele fala assim, como assim? Quer dizer que existia um bicho desse? Hoje eu não vejo nenhum dragão passando pela rua. Talvez lá no Acre tenha, porque lá tem os dinossauros e coisa e tal, né? Mas pode ser, mas aqui em Minas, por exemplo, não tem. Mas Jó viu. Então, Jó também fala que, logo no comecinho de Jó, ele fala assim, que teve um dia em que os filhos de Deus vieram visitar, vieram encontrar com Deus, se apresentar diante de Deus, e veio com eles o diabo. E Deus dá conversa, fala assim, o diabo, onde você está vindo? Ele fala, eu estou vindo lá da terra. Onde que eles estavam? Aí a Bíblia depois ela vai contar que existe um lugar onde Deus habita, que é Jerusalém Celestial, que lá em Apocalipse ela vai voltar e tal. Então, é importante que a gente entenda o que a gente está lendo. Especificamente sobre o livro de Apocalipse, existem algumas coisas
essenciais que são ditas sobre o livro. Por exemplo, seu autor. O seu autor é João. João, o apóstolo amado. Por que é tão interessante o fato de que João é o apóstolo amado e ele recebeu a revelação dos últimos dias? Porque lá no Velho Testamento, lá em Daniel, no capítulo 10, no versículo 11, Daniel está dizendo o seguinte: e me disse, o anjo veio, Daniel orou, colocou o seu povo diante de Deus, e ele estava orando para saber, olha, eu entendo que o cativeiro de Babilônia está acabando, mas como é que as coisas vão andar? Aí veio o anjo Gabriel falar, o homem Gabriel veio falar comigo, e ele diz o seguinte: Daniel, homem muito amado. Olha que interessante, né? Daniel era um homem amado. João era o discípulo amado. Ambos receberam a revelação sobre os últimos dias. Então, a Bíblia, ela, além dela ser coesa, ela é toda costurada, um pedaço é preso no outro, tudo faz sentido. E é isso que a gente vê, então, no livro de Apocalipse. E o que significa para a gente o fato de que João e Daniel eram amados? Isso é mais uma coisa para a gente lembrar. Quem que é amado? Você é amado por Deus? Como é que você pode saber se você é amado por Deus? Aí você abre lá em João 14, no versículo 21, e está escrito lá: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então, a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela diz quem são os personagens desse assunto, ainda assim, ele ainda diz como ser, como fazer. Está aparecendo um monte de coisa que eu não estou acostumado com isso, estou sofrendo aqui, então tem que ter paciência. Então, João era amado, Daniel era amado, e você sabe como que você é amado ou não. Porque se você ama a Deus, você guarda os seus mandamentos. E aí ele continua dizendo: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então, qual que é a leitura? Eu estou falando isso porque a gente precisa entender qual que é a forma de ler o livro das Revelações. Primeira coisa é tirar o nome Apocalipse, depois de ladinho, porque assim, quando eu vou xingar os gatos aqui em casa, eu falo assim, gato do Apocalipse, né? Como se isso fosse uma coisa difícil, mas a verdade são os gatos da revelação aqui também, porque a gente anda aprendendo umas coisas com esses bichão aqui. Mas a gente precisa entender do que nós estamos falando. Então aí, a gente precisa aprender que a gente tem que ter atenção, a palavra de Deus fala que a palavra, ela é como uma lâmina afiada, que você não pega de qualquer jeito, não, senão você vai se cortar. Ela é uma lâmina, então você pega com cuidado, ela tem a função dela. Ela separa a alma do espírito. Então olha o tanto que essa lâmina é afiada. Então a gente lê com cuidado. E talvez a gente precise ler e prestar atenção. Aí se abre lá então, em Gênesis 4, nós vamos falar a respeito de uma forma de leitura. Eu vou ter que falar isso antes da gente falar diretamente sobre a revelação, para a gente entender qual que é o critério. Gênesis, só um minuto aqui. Gênesis 6:4. Lá diz uma coisa, é um daqueles pedaços da Bíblia assim que a gente passa correndo e faz de conta que não entendeu, e na verdade não entendeu mesmo. Mas é o seguinte, olha o que diz em Gênesis 6:4. Havia naqueles dias néfilins sobre a terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E estes eram valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Vamos ler agora devagarzinho, como se tivesse um quebra-mola no meio do versículo. Nós vamos passar devagar. Olha o que está dizendo lá. Naquele dia havia néfilins sobre a terra. Ok? E também depois havia. Depois do quê? Depois que os filhos de Deus, que são chamados de filhos de Deus lá, Benar Elohim, eu não vou entrar em termo hebraico, né? Mas que os filhos de Deus tiveram filhos com os humanos, e esses filhos foram varões de renome na antiguidade. Mas então, esses
Quem que são então os Néfilins que tinha antes e tinha depois que isso aconteceu? Quem é? Nós não sabemos, a Bíblia não fala. Nós não conseguimos falar a respeito disso. A gente não consegue entender. Especular, todo mundo pode especular, mas a Bíblia não diz quem eles são. Eles aparecem depois. Aparecem depois em outras paradas, né? Como é citado depois os filhos desses anjos, junto com os filhos dos anjos com os humanos, são citados como os filhos de Enaque, do qual Golias, aquele grandalhão que brigou lá com Davi, era filho de Enaque, né? Era um descendente direto disso, mas os Néfilins, eles não falam mais. Então, a gente precisa ler com atenção. Outro exemplo disso é quando a gente lê 2 Pedro 3,8. Lá em 2 Pedro 3,8 está dizendo o seguinte: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí você para e pensa assim, beleza então. Então assim, eu não sei se Deus me pediu um dia ou se Deus me pediu 1000 anos. Mas se você ler com atenção, você vai ler da seguinte forma: mas para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Porque quando a gente for falar lá do Apocalipse do milênio, tem gente que acha que vai ser rapidinho. Acontece que para Deus, sim, para mim não. Para mim um dia é um dia, 1000 anos é 1000 anos. E se você ler com atenção o versículo, você vai ver que é isso que está dizendo lá. Certo? Então, a partir daí, a gente pode passar para entender o que é uma profecia verdadeira e uma profecia falsa. Porque nós estamos falando de profecia. O livro de Apocalipse, o livro das revelações, ele é uma revelação, ele é uma profecia. Então, nós vamos dar um exemplo de uma falsa profecia. Talvez até você fique meio surpreso, né? Porque você já leu, já viu gente falar, aí teve um escritor que falou tal, mas é o seguinte, você abre lá em 1 Samuel, no capítulo 28, nos versículos de 13 a 19. É uma passagem muito conhecida. Saul, enfiando o pé pelas mãos, né? Ele resolve ir consultar uma profetisa, uma vidente, em Endor, tá? E justamente o que ele falou que não era para fazer, foi fazer. E aí ele chega lá e fala para ela assim, olha, eu preciso consultar uma pessoa. Ela fala, olha, não vem não, porque Saul falou que vai mandar matar todo mundo que mexer com isso. Ele falou, olha, eu garanto para você que você vai continuar vivo. Ele fala para ela não sabe que é Saul. Ela faz lá os trem dela e tal, e aparece um vulto e começa a subir da terra, e ele fala assim, eu quero que você faça subir para mim Samuel, o profeta Samuel. Ela faz a coisa lá, e aí aparece uma coisa, um vulto subindo, e aí ele pergunta para ela assim, como é? Quem está subindo aí? E aí lá em 1 Samuel 28 ele fala assim, ele disse, qual que é a sua figura? É a figura que está aparecendo. E ela respondeu, vem subindo um homem, um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, ele inclinou-se com o rosto na terra, se prostrou para falar com aquele que ele entendia que era Samuel. E aí ele pergunta para Samuel, ele fala assim, Samuel, a coisa está esquisita, o que eu posso fazer, como é que eu faço e tal. E Samuel responde para ele o seguinte, Samuel, aquilo que ele está vendo lá. Ele fala assim, Saul, a coisa não está boa. E aí ele diz a seguinte forma lá no versículo 19, e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã, atenção, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Vocês vão tudo morrer, amanhã. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Foi isso que Saul ouviu. Já tinha feito o trem errado, consultou uma vidente, fez uma sessão espírita, veio aquele vulto e falou aquelas coisas para Saul. Bom, até o Pember, naquele livro As Eras Mais Primitivas da Terra, é um livro assim meio underground, né? Mas é muito interessante, assim, eu gosto muito dele. Ele até fala, olha, aconteceu lá, né, que veio um espírito da terra, falou com Saul, mas acontece que tem um probleminha nessa história. O probleminha é, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Amanhã.
Se você pular um pedacinho agora para a próxima página, você vai ver em 1 Samuel no capítulo 29, que Davi levantou-se no dia seguinte e foi para não sei onde. Aí em 1 Samuel 31, ao terceiro dia saiu, Davi estava brigando até de tarde lá com o pessoal, aquela peleja. Aí em 1 Samuel 30, 17 tem mais um dia lançado. Aí em 1 Samuel 31, 3, Saul morre. Ou seja, assim, da forma assim, mais juntando para tentar diminuir o prazo, foi no mínimo 5 dias. É muito importante a gente entender isso. Aquele vulto que subiu da terra, que não era Samuel, mentiu. Aquilo não era uma profecia. Aquilo era o diabo fazendo o joguinho dele. Pega um pouquinho do que ele conhece, dá uma amarrada na geral e entrega falando que é uma profecia. Isso a gente está cansado de ver. A palavra de Deus, ela é perfeita. Se Deus fala amanhã, é amanhã mesmo. Não é daqui 5 dias. Por que a gente fala isso? Porque a profecia é exata. Você vai pular agora lá para Daniel, capítulo 9, versículo de 24 a 27. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou só dar uma geral do que está dito nesse texto aí. Essa é a conhecida profecia das 70 semanas, que eu acredito, né, que nós estamos quase para começar a última semana. Porque, na verdade, quando começar a última semana, a gente não vai estar aqui para ver, né? Então, você vai entender isso, porque que a Bíblia diz que a gente não vai estar aqui para ver. Porque nós não somos reservados, nós não estamos guardados para a ira. Nós não vamos participar da festa da punição. Nós não vamos participar do derramar do cálice da ira de Deus sobre a terra. Porque toda a punição que tinha para mim, Jesus recebeu lá na cruz. Tá? Mas lá no capítulo então, lá em Daniel 9, fala a respeito das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. E aí vem a perfeição da profecia. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas de anos. Então você multiplica 69 vezes 7 e você vai ter a quantidade de anos. Tá? E fala o seguinte, e depois das 62 semanas, mais as 7, será cortado o Messias, ele vai morrer. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e vai destruir o templo. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra e estarão determinadas as assolações. E aí entra na parte que a gente não vai estar aqui para ver, mas é bom você saber o que vai acontecer. E ele vai confirmar a aliança com muitos por uma semana. Na metade da primeira semana, na metade da semana, ele vai cancelar o acordo, ele vai cessar o sacrifício que vai estar acontecendo no templo, e sobre as asas das abominações virá o assolador, é a hora que o pau vai quebrar mesmo, e isso até a consumação que será derramada sobre o assolador. O que ele está falando aqui? Ele está falando que 483 anos depois que saísse uma ordem para edificar Jerusalém, não eram os muros, não era o templo, era Jerusalém. 483 anos depois que isso acontecesse, Jesus chegaria. E aí não é aquela coisa de, mais ou menos, um período mais ou menos assim Jesus vem. Não, é exatidão. Porque é o seguinte, o decreto de Ciro, que mandava reconstruir Jerusalém, que não era nem os muros e nem o templo, era Jerusalém, que é o terceiro decreto, foi publicado no dia 14 de março de 445 a.C. E aí, Jesus entrou em Jerusalém, a entrada triunfal,
no dia 6 de abril do ano 32. Ah, como é que você sabe disso? Ah, tem um monte de gente que faz isso. Tem um livro específico que depois eu vou, quem quiser, eu até dei de presente para o Beto, deve ser um daqueles livros que eu dou de presente às pessoas, nem sempre leem, né? Nem sei, tem que perguntar para ele depois se ele ao menos olhou. Mas o Sir Robert Anderson, ele fez todas essas contas, junto com mais um monte de gente. Então, assim, é uma coisa que faz muito sentido, é uma questão de calendário, é uma coisa que é possível de ser verificada. E o que aconteceu? O calendário judaico são 360 dias por ano e não 365. Inclusive, se você for parar para pensar até por que uma circunferência tem 360 graus, você vai logo juntar uma coisa com a outra, né? Entender por que é desse jeito. Mas o que acontece é que, multiplicando os 69 por 7, eu tenho 483 dias. E multiplicando isso por 360, eu tenho 173.880 dias. Do dia que saiu o decreto ao dia que Jesus entrou em Jerusalém, passou-se exatamente 483 anos. Por que estou te dizendo isso? É porque Deus não é um Deus mais ou menos. Jesus não é nosso Salvador mais ou menos. Ele é todo perfeito. Então, quando a gente entende como é que essas coisas aconteceram, a gente entende que o que está escrito na palavra de Deus é exatamente a revelação. O livro de Apocalipse, como a gente chama, para mim, eu só chamo de revelações, eu não chamo de Apocalipse. Tá? Porque é um livro que eu leio e vejo que eu estou salvo, que eu estou protegido e que nós estamos a caminho do céu. Então, Apocalipse é a revelação, ou, o nome mais bacana, como é que a coisa acaba. Isso é o livro que a gente está tratando. E o livro de Revelações, entre outras coisas, ele é um livro perfeito e ele mesmo se declara, o livro de Apocalipse, ele se declara um livro completo e hermético, fechado nele mesmo. Basta você pensar um pouquinho, que quando Apocalipse foi escrito, tá, ele não estava junto do que a gente chama de Bíblia. A gente não estava junto, ele não estava aqui juntinho, encapsulado aqui dentro. Os livros são separados. Só quando eles fizeram a Septuaginta lá, tempão atrás, foi que eles começaram a unificar tudo, a juntar tudo no mesmo lugar e encerrar o cânon. E alguns livros ficaram de fora e não foram à toa. Por exemplo, a própria Bíblia faz uma citação do livro de Enoque, mas o livro de Enoque não faz parte da Bíblia. Porque o livro de Enoque, que a gente conhece hoje, possivelmente não é o original, porque tem tanta coisa lá miraculosa, bagunçada, que a gente não entende. Por exemplo, Enoque foi chamado pelos anjos para pedir desculpa para Deus pelos anjos. Então, assim, para interceder, então umas coisas assim que não faz sentido. É aquilo que a Bíblia não afirma, então a gente não pode considerar. Mas o livro de Apocalipse era um livro separado. Então, ele contava a história toda num lugar só. É importante entender isso, porque em determinadas passagens as pessoas tentam forçar um entendimento em coisa que não dá. Se você abrir lá no capítulo 12 de Apocalipse, que é um dos meus capítulos preferidos, né? Ele tem uma descrição espantosa, assombrosa, nunca incrível. Toda vez que você fala assim, nossa, que incrível, você fala que você não está acreditando. E, lembra, o justo vive de fé, e não de dúvida, e não de coisas incríveis, inacreditáveis. O justo vive da fé. Entende? Então, isso é o que desenha no coração da gente aquilo que a Escritura diz. Abre lá no capítulo 12 de Apocalipse, e você vai ver uma coisa apavorante lá, no mínimo, né? Porque ele começa falando de um sinal no céu. E veja, você vai ver que ao longo do livro de Apocalipse, João fala assim, olha, eu vi uma coisa que parecia outra. Ele não sabia direito o que ele estava vendo, então ele tentava explicar.
Mas em alguns lugares ele simplesmente fala, eu vi isso aqui. Ou então, no caso lá do capítulo 12, ele fala assim, viu-se um sinal no céu, porque não foi ele que viu, ele não ia ver. Quem viu foi a gente. Então, a gente precisa entender como que a gente está lendo para saber por que Apocalipse é fechado em si. Especificamente no capítulo 12, ele começa falando assim, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas, e ela estava grávida. Então, assim, quando você lê aquilo, imediatamente, você fica, na primeira vez, sem entender o que estava vendo direito. Aí você começa a ver que faz sentido que aquilo talvez seja realmente um sinal no céu. Uma constelação que você está vendo acontecer, lá no céu tem uma constelação que é chamada por mulher. Está vestida de sol, porque possivelmente foi durante o dia que você está vendo aquilo, então está vestida de sol. Ela tem uma coroa de 12 estrelas, porque possivelmente é uma constelação com 12 estrelas na cabeça dela. A lua vai chegar aos pés dela. Está escrito, está escrito. Aí quando alguém pega esse texto e começa a falar assim, olha, isso aí significa lá, tem a ver com José, porque os 12 irmãos, pai e mãe, se prostram diante dele, mas aí você lembra que eles são 11, não é 12, porque como o José é um, então não dá para falar que é os 12 irmãos, porque está faltando um que é ele. Então assim, esse tipo de forçação de barra você não consegue fazer no livro de Apocalipse. Porque Apocalipse, ele conta a história toda dentro dele mesmo. Então, ele se autodeclara como um livro completo e hermético. Onde que ele faz isso? Se abre lá no capítulo 22, no versículo 18 e 19. Apocalipse, ou Revelações, como eu prefiro, né? Capítulo 22, versículo 18 e 19. É o aviso de segurança, né? É aquela placa que tem na porta dizendo assim, não entre se você não for uma pessoa autorizada, né? Mas Apocalipse vai mais longe do que isso, ele diz o seguinte, no versículo 19 ele diz o seguinte, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Tá escrito. Inventa uma hora com o livro de Apocalipse, você vê uma coisa. E o que esse texto também está dizendo de pronto? Aqui está falando que se você acrescentar alguma coisa, então, Deus vai acrescentar as pragas, né? Significa que você não está destinado a passar pelos perrengues que tem no livro de Apocalipse. Entendeu? E aí, em seguida, ele diz o seguinte no versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, veja, Apocalipse informa que não é para você acrescentar nada e nem para você tirar. E se tirar, além de passar pelas pragas, ou nem sei se vai passar pelas pragas, mas é garantido que está dizendo lá que Deus vai tirar a sua parte do livro da vida. Vai tirar o seu nome. Vai impedir você de viver na cidade santa. Então, quando você for ler o livro de Revelações, você lê o livro de Revelações. Não mistura, não traz fogo estranho, isso não resolve. Tá? Então agora, por que eu estou falando isso? A gente precisa falar sobre isso para a gente poder entrar dentro do livro, porque senão a gente entra num lugar escuro, tá? Sem um mapa. Então nós estamos fazendo primeiro um mapa assim, de como que a gente pode entender o livro, né? Então, uma pergunta que é muito comum é qual que é a data do livro? A partir de quando que ele está valendo? Pelo seguinte, o primeiro versículo abre lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 1. Lá diz o seguinte, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou, enviando por meio de seu anjo a seu servo João. Está dizendo o seguinte, que
as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, quando o livro foi escrito, não tinha acontecido. Muito bom. E quando então que esse livro foi escrito? Porque eu tenho que acreditar no que eu estou lendo. Se eu não for acreditar, você precisa ler não, tá? Nem precisa perder seu tempo com isso. Agora, se você for ler, você tem que acreditar. O livro foi escrito, possivelmente a datação dele é mais ou menos no ano 96 da era cristã, ou seja, no finalzinho do primeiro século. Jerusalém tinha sido queimada e no ano 70 o templo tinha sido destruído e os judeus tinham se disperso pelo mundo. Tinha acontecido já a dispersão. E ainda que tem algumas pessoas que tentam atribuir isso para antes do ano 70 tal, não dá para fazer isso porque o livro de Apocalipse ele trata das seguintes matérias: de um governo mundial que não tinha acontecido antes do ano 70, não tem jeito. Uma religião mundial que nunca aconteceu, ainda não aconteceu. Tá? A volta de Jesus, naturalmente, não aconteceu. Né? O lago de fogo, lá em Apocalipse 20, 10, o lago de fogo, até agora a gente não viu o lago de fogo com a besta e o falso profeta jogado lá dentro. A gente ainda não viu. E o inferno também, vai lá para dentro. Né? Não viu. Então, e o novos céus e nova terra, que só vai acontecer depois do milênio, que está lá no capítulo 21 de Apocalipse. Só para a gente voltando, dando os números, porque depois você pode voltar o vídeo para ir olhando as passagens. Né? O governo mundial aparece lá no capítulo 13, versículo 7 de Apocalipse. A religião mundial no 13, 8. A volta de Jesus acontece no capítulo 19 do livro de Apocalipse. O lago de fogo, ele acontece no capítulo 20, versículo 10. E os novos céus e nova terra acontece lá no capítulo 21. Então, essas coisas não aconteceram. Então, qualquer tentativa de pegar e jogar isso lá para antes, falar que Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, é verdade, ele fez isso lá antes de Jesus nascer, né? Profanou o templo, matou um porco lá no altar, ele fez uma bagunça, né? Só que durou pouco. Ele fez isso, já botaram ele para fora e pronto, acabou a conversa. Quando o anticristo fizer isso, a coisa vai demorar porque vai ser o fim dos dias, né? Então, isso tudo agora que a gente está construindo é para dizer o seguinte: o livro de Apocalipse ele também é diferente porque é o único livro em que tem uma bem-aventurança dita para aquele que acredita nisso, para que lê a palavra. Lá em Revelação, em Apocalipse, no primeiro capítulo, versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Lê e ouve a palavra dessas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, é para você guardar isso no coração, tá? E por que que o tempo está próximo, tá? O tempo está próximo porque nós nunca tínhamos chegado ao ponto que nós chegamos. Qual que é o ponto? A gente precisa entender uma coisa que às vezes fica meio embaralhado. O Estado de Israel, o país de Israel, o povo de Israel, os judeus, eles não são a igreja. O que Deus prometeu para Israel, ele não mudou de ideia. Ele não mudou a promessa dele. Vou explicar de uma forma diferente. A palavra de Deus fala que nós fazemos parte da videira, que nós fomos enxertados na videira. A videira é quem? Quem que é a videira? Israel. Era o povo dele, a quem Deus fez a promessa através de Abraão, falando assim: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Israel é a oliveira. E nós fomos enxertados, porque quando Jesus veio, ele veio foi para os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, que não foram os judeus, foram nós, foi você, fui eu. A esses, nós fomos chamados de filhos de Deus. Nós fomos enxertados na videira. Então, eu posso falar que eu também sou parte da videira. Certo? Então, da mesma forma que eu sou parte da videira, eu também sou parte da oliveira, porque a palavra de Deus também fala que Israel é uma oliveira.
e que nós somos também enxertados na oliveira. Então nós fazemos parte tanto da videira quanto da oliveira. Do que a gente não faz parte? A gente não faz parte da figueira. Por quê? Porque a figueira, ela não recebe... Espera só um minutinho. Filhas, a figueira, ela não recebe o enxerto. E a palavra de Deus fala que a figueira, ela ia florescer de novo. E ela floresceu. Em 1948, Israel voltou a ser um lugar. Porque a palavra de Deus falou que ele ia juntar todo mundo de todas as nações de volta na terra dele para acabar o assunto. Porque quando Ciro deu a ordem, começou a contar o tempo. Quando Jesus chegou em Jerusalém, foi suspenso o tempo. 483 anos, falta 7. É os 7 últimos, em que Deus vai curar o pecado, tirar a iniquidade, vai tratar com o povo dele. Esse é o assunto. Então essa é a visão que a gente tem à medida que a gente vai caminhando, lendo a profecia. Né? E aí, como que isso vai acontecer? Eu vou falar primeiro em linhas gerais, eu acho que a gente, estamos com 46 minutos, a gente vai ver como que a gente vai tratar depois para ir dissolvendo esse assunto. E talvez vocês tenham perguntas para fazer, vocês podem fazer através do grupo lá com, não sei como é que o Beto vai tratar disso, né? Mas a gente vai caminhar da forma que for possível. Bom, o que vai acontecer que talvez você esteja pensando assim, olha, então como é que vai ser, como é que as coisas vão acontecer? Eu vou dar uma leitura rápida de qual que seria o cronograma. Se pudesse abrir a porta. Como que seria o cronograma do que nós estamos vivendo hoje? Nós já vivemos uma época, a primeira época, em que estava tudo certo. O homem passeava pelo jardim, cultivava o jardim, trabalhava já, o homem já trabalhava, tá? Ele já trabalhava, então assim, porque fala assim que Deus criou o homem, colocou no jardim para cultivar e para cuidar, então ele estava lá. E não deu certo, o homem pecou. Aí nós ficamos um tempo que não tinha lei, não tinha nada. Isso deu no que deu. Deu no dilúvio, matou todo mundo, sobrou 7. Sobrou 7 pessoas. E quando Noé sai de lá, ele vai adorar a Deus. Aí começa a se buscar o nome de Deus. E aí até Moisés não tem lei. A coisa é meio na louca. Aí chega Moisés e tem a lei. Aí você já tem uma regra pela qual você pode viver. Diga. Estou marcando aqui. Aí depois de Moisés, a lei vem acontecendo, a pessoa vem tentando se adequar à lei, vem tentando cobrir a lei, isso não funciona, e por fim vem Jesus e redime. E fala, olha, eu vou cumprir a lei porque vocês realmente não dão conta. E é o que ele faz, ele cumpre a lei, e ele morre sendo totalmente justo, sem ter pecado, ele morre pelos nossos pecados. A partir daí, ele fala, olha, você não dá conta de viver tendo que cumprir a lei, porque você não cumpre. Então você vai ter que crer em mim, que eu carreguei a lei, eu livrei você do seu pecado. Então você basta crer em mim. Basta crer. Só crer. E mesmo assim, a palavra de Deus fala que quando a coisa for pegar para valer mesmo, a porta continua estreita e são poucos os que entram por ela. Então, a gente vê por que então Deus deixou o livro de revelações para a gente para os últimos dias. Porque até chegar o momento em que as coisas vão acontecer, Deus vai continuar dando chance, vai continuar falando para você. A gente vai ver daqui a pouquinho na carta às igrejas como é que isso está acontecendo, né? E como que nós fazemos parte daqueles que estão impedindo de que a coisa degringole mais ainda. Porque você imagina, né? O mundo está uma bagunça. Agora você imagina se não tivesse gente justa no mundo. Então, a gente precisa separar na Bíblia aquilo que você acha que é incrível, mudar de nome para assombroso, porque o livro de Apocalipse é assombroso.
Você quer ver só? João, eu estou pulando um pouquinho para frente para a gente entender melhor. João, então, depois que ele conta, que ele dá as cartas às igrejas, ele é arrebatado em espírito, lá no capítulo 4, do versículo 6 a 8. E ele fala o seguinte, olha só que coisa, isso não é incrível, tá? Isso é assombroso, é diferente. E havia diante do trono, como que um mar de vidro, e semelhante a cristal. E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, não sei lá como é que era aquilo, mas parecia um leão, então, semelhante ao leão. E o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal, o rosto como que de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia. E os 4 animais tinham, cada um de per si, cada um tinha 6 asas. E ao redor e por dentro estava cheio de olhos. E eles não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E aí, eles falaram de novo: Santo, 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 dia e noite, dia e noite. Aí você tenta imaginar uma coisa dessa. Um tinha a cara de leão, o outro tinha a cara de bezerro, o outro tinha a cara de homem, o outro tinha a cara de águia. 4 animais diferentes ao redor do trono de Deus. Era humano aquilo? Claro que não era humano. Mas era incrível? Não, não era incrível. Era assombroso. Por quê? Porque não adianta eu tentar explicar uma coisa dessa. Como é que eu vou explicar uma coisa dessa? João tentou e foi o melhor que ele pôde fazer, foi aquilo ali. Mas a hora que a gente chega lá e vê, nós vamos ver que é exatamente o que está escrito ali. O livro de Apocalipse, ele diz exatamente o que está escrito ali. Esse é o ponto, que não é incrível, é assombroso. Então, o próximo passo para a gente entender o que está acontecendo é como que vai ser o nosso roteiro daqui para frente, certo? Então a gente falou como é que foi a era da lei, a era sem lei, a era da lei, a era da graça. Depois disso nós vamos ter um perrengue bem severo que vai ser a tribulação. Depois disso nós vamos ter um reinado de 1000 anos de Jesus, certo? Só que para acontecer a tribulação, a igreja ela não pode estar na terra, porque Deus está tratando com o povo dele. Lembra? A profecia fala lá assim, 70 semanas estão declaradas sobre o teu povo para cessar a transgressão. Não está falando da gente, está falando do povo específico lá. Significa, na prática, que quando for acontecer esses 7 anos que faltam das semanas de Daniel, a gente não vai poder estar aqui. Porque nós não precisamos pagar pela transgressão nossa, pelo nosso pecado. Jesus pagou por isso na cruz. Hoje, o fato de estarmos na terra é aquilo que Paulo chama lá atrás de que nós somos os restritores. Nós somos o restritor. Você abre lá em 2 Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 6 a 8, tá? Você vai ter lá o seguinte texto, Paulo falando: E agora você já sabe o que detém o anticristo, para que a seu próprio tempo ele seja manifestado. Porque já agora o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste até que ele seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará o esplendor da sua vinda. Então, se alguém falar para você: olha, o anticristo é o Trump. Gente, o Trump não é o anticristo, né? Se o tanto que ele gosta de Israel, né? Para ser o anticristo está difícil. Já basta o cara ter nome de trombeta, Trump, trombeta, né? Já é difícil, né? Mas não é ele não. Por quê? Porque a gente está vendo ele. Ah, mas então o Macron. O Macron é a bola da vez, é o anticristo. O nome dele já é cara de anticristo, porque ele chama Jean-Michel Frédéric Macron. Então ele tem todos os nomes: João, né? Jean, aquele que é como Deus; Miguel, aquele que guerreia por Deus; Frederic, príncipe da paz; e Macron, o grande. Ainda por cima o cara é um príncipe, é príncipe de Andorra. Então ele é o príncipe que há de vir, porque ele é
E já começa aquela coisa toda, mas não é. Sabe por que não é? Porque a Bíblia fala, aqui nesse momentozinho, Paulo fala o seguinte: somente há um que agora resiste, e ele fala um pouquinho antes, ele fala, agora você já sabe o que detém, porque quando sair esse que está detendo, esse restritor sair, aí sim vai ser revelado o iníquo. Ele fala assim, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora que resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Então, a gente não vai ver. Por quê? Porque nós somos parte daqueles que são restritores. Ah, Natan, você está falando então que tem arrebatamento? Olha, a Bíblia fala que tem. A Bíblia fala que tem. Teve até uma pessoa que falou para mim, não, mas a Bíblia só fala nisso uma vez. Gente, se a Bíblia fala uma vez, para mim está ótimo. Está escrito lá, acabou a conversa. Mas a gente nem precisa pensar nisso. Tentar entender por que é, por que não é. É só você pegar e abrir lá em João 14, de 1 a 3, que lá está dizendo o seguinte: não tenha medo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Que? Como? Se assim não fosse, eu ia falar para vocês, porque eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar para vocês, eu virei de novo e vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem duas coisas aí. Uma, que Jesus está preparando casa para a gente, tem quase 2000 anos. Eu fico imaginando o capricho, né? Aqui a gente mudou para o apartamento que tem pouco mais de um mês, a gente está arrumando, e a coisa que vai longe, mas vai ficar pronto rápido. Eu acho que até o final do ano está assim, bem arrumadinho aqui. Agora você imagina Jesus, com todo o poder que ele tem, 2000 anos arrumando a casa da gente. E é isso que está escrito no livro de João. Então, o que vai acontecer depois disso? Depois que nós formos retirados da terra, vai ter o anticristo, aquele governante mundial, ele vai chegar bacana e vai falar, olha, eu vou confirmar a aliança por 7 anos de vocês. Por que ele fala a respeito de confirmar? Eu não sou muito de ver notícia mais não, porque assim, eu já sei o que está acontecendo, eu não preciso nem ler a notícia, né? Tá na Bíblia, né? Mas eu vejo lá que Israel fez acordo com os Emirados Árabes. Aí Israel agora fez acordo com Bahrein, né? E tem mais uma turma na fila. Então, existem acordos de paz que já estão sendo feitos. E curiosamente, em algumas versões aparece assim, lá em Daniel, que ele vai firmar o acordo. Em algumas outras versões fala ele vai confirmar o acordo. Ele vai confirmar o acordo por 7 anos. Eu fico imaginando que ele vai pegar esse acordo tudo, juntar num e fazer um acordo de 7 anos. Tá? Nós não vamos estar aqui para ver. Aí, quando isso acontecer, ele vai quebrar o acordo na metade desse tempo. Ele vai quebrar esse acordo e vai ser uma coisa horrível. A terra vai estar passando por pragas, por terremotos, por seres incríveis, tá vendo? Só de pensar, a gente já fala errado. Seres assombrosos que têm cara de escorpião, que se comportam como escorpiões e que eles só machucam as pessoas que não são crentes. Mas além disso, o mar vai virar sangue. A gente vai ver depois, ao longo, se a gente voltar a conversar sobre isso, você vai lendo no livro de Apocalipse. Veja, eu quero até aproveitar para lembrar para você uma coisa. Leia por você mesmo. Não acredite em ninguém. Eu estou te dando a minha visão, mas você vai lá na fonte que você tem na sua mão, você lê, você confere de novo, você ora, você pede para Deus para revelar, para abrir a palavra para você e confere. Porque senão você vai no vento de qualquer conversinha e a palavra de Deus fala que isso acontecer no final, que as pessoas vão querer ouvir o que elas querem, como se tivesse coceira no ouvido. Mas você lê, porque está escrito lá. Quando acontecer isso tudo, a gente não vai estar aqui. Porque vai acontecer um período de 7 anos, em que Deus vai acabar de tratar com Israel. Eu tenho 27 segundos, tá? 25.
Eu vou encerrar o vídeo e vou continuar daqui onde a gente está, ok? Mas a gente está falando a respeito de como que vai continuar as coisas, certo? Vai ter o tempo da tribulação de 7 anos e em seguida Jesus volta. E agora, como é que eu faço para voltar para o vídeo? Estou voltando, não? Aqui, ó, resolvi, ok? Ó, consegui. No capítulo anterior, terminamos falando a respeito da volta de Jesus, né? Então vamos dar só um tempinho para o pessoal entrar de novo. Voltou aí você? Yes! Estamos dando um tempinho aqui só para a turma voltar, ok? Estamos voltando ao ar. Expressão intrigante, já que o ar não tem nada a ver com isso. Na verdade, é fibra ótica, mas enfim, né? Estamos aguardando só o pessoal acabar de chegar. De novo. Oi? Vai finalizar? Vou ter que finalizar. Ok? Estamos quase lá. Você está pedindo para participar do vídeo de novo, né? Bom, nós vamos caminhando, tá? Vamos lá, vamos lá. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, mas vamos enfim. Bom, então continuando. Estou gravando. Estou gravando. Pode repetir. Responde para André que eu estou gravando. Sim. Eu não consigo colocar. Só escreve sim embaixo. Não vai sair. Bom, vamos continuar então, ok? Quando acaba esse período de 7 anos, que é um período que Apocalipse descreve em detalhes, né? E que até cair pedaço de pedra do céu de 25 quilos vai cair, né? Jesus então volta. Ele volta e inicia o reinado dele de 1000 anos. E é interessante que fala que Jesus vai colocar no trono Davi, o seu servo Davi, que ele vai governar sobre a terra através de Davi. E aí que entra uma coisa super intrigante. A primeira coisa que acontece quando Jesus chega, ele prende o diabo em correntes. Ele prende o diabo por 1000 anos, porque ele fala que não é para o diabo ficar enganando as nações durante os 1000 anos. E veja, Jesus vai estar reinando sobre a terra. Ele fala através do seu servo Davi, mas é Jesus que está reinando por 1000 anos, e durante esse tempo o diabo está preso. E a palavra de Deus fala que o reinado dele é um reinado com cetro de ferro. Olha, leia o livro. Está escrito, sabe? Lá no capítulo 12 está falando que Jesus vai reinar com cetro de ferro por 1000 anos. Ou seja, as coisas vão ser justas, as coisas vão ser verdadeiras, vão ser firmes por 1000 anos. E aí, o que a gente percebe? Jesus, imagina, se Jesus reinasse sobre a nossa terra, se Jesus fosse nosso governante, um reino de justiça, um reino de paz, em que tudo vai funcionar por 1000 anos. O reinado de Jesus é por 1000 anos, não é 2000, tá? É por 1000, tá? Mas aí o que acontece? Acontece uma coisa muito terrível.
que lá em Apocalipse, no capítulo 21, Apocalipse no capítulo 21, 21 ou é o 20? Abre para mim no capítulo 20 de Apocalipse, tá? Acontece uma coisa super estranha no final do reinado. Lá fala que é necessário que o diabo seja solto por um pouquinho de tempo no final dos 1000 anos. E o que acontece quando o diabo é solto depois de Jesus haver reinado sobre a terra durante esse milênio? É o 20, né? Então, em Apocalipse capítulo 20. O que acontece depois de todo mundo ver o que era um reino de justiça, o que era um reino de paz, certamente prosperidade em toda a terra, porque Jesus está reinando. Mas olha só o que acontece. No momento que é tirado as cadeias do diabo, no momento em que o diabo é desacorrentado, você sabe o que acontece? Ele sai para enganar as pessoas. E sabe o que é pior? As pessoas aceitam ser enganadas por ele e seguem o diabo. Então você vê que o problema não é o ambiente. O problema não é o ambiente. Deus chamou todo mundo. Não foi um convite assim para alguns. Foi um chamado para todo mundo. Ele ofereceu vida e vida eterna para todo mundo. Mas as pessoas não querem. Mesmo depois de ver Jesus reinando por 1000 anos, assim que o diabo sai do buraco, vai todo mundo atrás do diabo. Aí, quando isso acontece, ele junta as nações e se levantam contra a cidade de Jerusalém, contra a cidade santa. E o que acontece? Cai fogo do céu e acaba com todo mundo. Aí encerra o milênio. E aí acontece o primeiro julgamento final, o único julgamento final, que é o julgamento do trono branco, em que então abre-se os livros. E o seu nome, que está escrito lá no livro da vida, é dito. E aí sim, vinde bendito, meu Pai, entre na posse do reino que eu preparei para você. É assim que a história acaba. Para que você tenha o seu nome lido nesse momento, o que você precisa fazer? Crer. Crer. E aí, a terra toda como ela foi, ela não vai existir mais. Porque Deus vai acabar com ela. Ele vai destruir tudo. E ele fala assim, eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque a terra anterior já não existe mais. E ele faz tudo de novo. É outra criação. Então, como é que acaba isso? Lá em Apocalipse 27:9 fala assim, quando porém se completares, eu vou insistir nisso, que é bom você precisa lembrar disso. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E ele vai sair para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Eles sempre chamam eles usam essa expressão para essa guerra, porque é Gog da terra de Magog. Então ele está falando da Rússia, daquela região lá. A fim de reuni-los para peleja. O diabo sai e junta todo mundo para pelejar de novo. Olha a mania que ele tem. O número desses é como a areia do mar. Olha o tanto de gente que vai atrás do diabo. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e acabou com tudo. Pronto, é assim que acaba. O maior esforço acaba com tudo. Tá? Então agora, só para a gente assim, terminar essa parte, porque na verdade, para a gente falar sobre esse assunto, é um assunto assim, um pouco longo. Então, hoje eu preferi fazer uma panorâmica do que nós estamos falando, que a gente pode detalhar. Tá? Mas a gente precisa falar de uma coisa que é muito importante antes de a gente terminar, que a gente já deve estar terminando rapidinho, que são as cartas às igrejas. Porque é muito importante que você leia as cartas. Se você assim não entendeu, não sei nem por onde que eu chego no livro de Apocalipse, você começa pelas cartas às igrejas, que elas você vai entender, certeza que você vai entender. Primeira coisa que você vai entender é o seguinte, não existe nenhuma dessas igrejas citadas lá hoje, mais, não existe. Não tem Éfeso, não tem Esmirna, não tem Tiatira, não tem Sardes, não tem Laodiceia, não tem Pérgamo, não existe mais essas cidades.
Consequentemente, essas cartas elas não foram escritas para essas cidades. À época, sim, pode ter servido para eles. Mas você vai perceber que cada uma das igrejas citadas aí, ela parece uma pessoa. Ela parece um perfil de uma pessoa. E você vai ver que a hora que você for ler as cartas, você vai saber quem é você nas cartas. Qual igreja é você. Então, a gente vai passar assim um pouco mais rápido agora, tá? Primeira carta de Éfeso. O que Jesus fala para a igreja? Eu conheço as tuas obras, seu trabalho, sua paciência, que você não aguenta as pessoas ruins, tá? Que puseste à prova os que dizem ser apóstolos, meio na moda, né? Apóstolo para todo lado tem hoje também, né? E não são. E tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mas eu tenho uma coisa contra você, que você deixou o primeiro amor. Lembra então de onde que você caiu, se arrepende, pratica as primeiras obras. Vocês lembram no começo dessa bagunça, pandemia, pode dar um nome que aí. Lembra como é que era? Vamos fazer, vamos ajudar 1.200 cestas. Cesta nada, porque tinha até camarão, né? Vamos fazer. Aí a coisa vai esfriando assim, vai esfriando. Primeiro amor, né? Lembra de onde você caiu, se arrepende, pratica as primeiras obras. Se não, eu vou vir até você brevemente, vou te tirar do seu lugar. Se você não se arrepender. Eu tenho comigo também, que você odeia a obra dos Nicolaítas, os quais eu também odeio. Os Nicolaítas eram uma seita, que eles assim, era uma baderna, né? Uma depravação total, os caras assim, tinham uma mulher para 7 maridos, aí tinha hora que invertia tudo, era uma bagunça generalizada, isso era os Nicolaítas. Era uma depravação, né, total. Então assim, vocês odeiam, também odeiam, tá tudo certo. E aí ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele sempre fala isso no final da carta à igreja, diz o seguinte, se você vencer, eu vou te dar para comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você vai ver que em todas as cartas ele fala da situação, ele fala do perrengue e depois ele fala daquilo que a pessoa pode ganhar por mérito. Quando a gente fala de mérito, nós não estamos falando de salvação. A salvação ela é incondicional. Você crê em Jesus, você foi salvo. Mas a Bíblia fala que vai ter entrega de coroas. A gente usa aquelas palavras, galardão no céu, né? Jesus vai dar presentes para as pessoas. E ele fala desse jeito. Se você vencer, porque aqui ele está tratando com uma igreja que começou muito bem e depois abandonou o amor e passou a fazer a coisa só de forma automática. Ele fala, se você corrigir, tá? Eu vou te dar de comer da árvore da vida. Em seguida, ele fala de Esmirna. E como é que ele fala de Esmirna? Conheça as tuas obras. Oi? A Carla tá... Bom, deixa. Esmirna, eu conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são da sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que vão acontecer. Olha só. Eis que o diabo vai lançar algum de vocês à prisão, para que vocês sejam tentados a abandonar o que vocês estão fazendo. E você vai ter uma tribulação de 10 dias. Olha o que ele fala. Possivelmente isso deve ter acontecido diretamente naquela época. Tá? Mas seja fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. E ele fala, o que vencer não terá o dano da segunda morte. Ele vai falando. Aí ele fala então de Pérgamo. Pérgamo é jogo do outro. Conheça as tuas obras. E onde habitas, que é onde tem o trono de Satanás. Porque na cidade de Pérgamo tinha realmente um trono lá, que era do diabo, né? Tinha um monte de Deus, inclusive o diabo. E retens o meu nome, não negaste a minha fé. E ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aí acontece uma coisa interessante também. Aqueles que têm dúvida com relação à datação, à data do livro de Apocalipse,
Antipas, quando ele cita Antipas em Pérgamo, você vai ver que Antipas era um cara conhecido que morreu no ano 92. Então, Apocalipse foi escrito depois do ano 92. E está escrito de raspão. A Bíblia está cheia dessas coisas, de informações que uma prende na outra. Mas algumas coisas eu tenho contra você, porque tem lá aqueles que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse sacrifício de idolatria e se prostituíssem. E ainda tem uns que ainda seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Arrepende-te, porque senão eu virei a ti e vou batalhar com a espada da minha boca, ou seja, com a minha palavra. E aí ele fala de novo, mas ao que vencer, eu vou dar de comer do maná escondido. Eu vou te dar uma pedra branca e uma pedra com um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Tiatira, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, as tuas últimas obras são ainda mais do que as primeiras, mas eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, a mulher que se diz profetiza, mas ensina a enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Eu dei tempo para que se arrependesse, mas eles não se arrependeram. Então eu vou ferir de mortes os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós, e os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Tá? Que outra carga eu não vou colocar em cima de vocês. Mas o que você tem, você guarda, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhes a estrela da manhã. Eu quero assim lembrar aqui na parte da carta a Tiatira, que quando ele fala assim, aqueles que não conheceram as profundezas de Satanás, estão citando justamente que a gente não deve se envolver com o ocultismo. O ocultismo é o oculto. Quando ela fala assim, as profundezas do oculto de Deus, não tem não, tá? Jesus é luz. Não tem nada oculto, é luz. Onde Jesus entra, é luz, não tem oculto. Não tem segredo. Ah, vou te dar os secretos de que não tem. Tem muita música falando essas bobagens, não tem não, tá? Não existe nada secreto. Deus contou tudo. Lá em Oséias, Deus fala que Ele não vai fazer nada sem antes revelar aos seus o que Ele vai fazer. Tá? Mas vamos andar, porque assim, hoje não dá pra gente demorar mais, porque eu já fiz isso. Sardes, conheça as tuas obras, que tem nome de quem está vivo, mas você está morto. Opa, como assim? Seja vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Quantas igrejas a gente está vendo hoje que o pessoal tem aquele maior, só que não tem vida, né? Lembra-te, pois, o que tens recebido de ouvido e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora sobre ti que virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. E de novo, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Tá? Falta só 2 igrejas aí. Quem estiver dormindo, seja acordado pelo lado. Filadélfia, conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, você guardou minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Aqui está escrito, neste momento, neste versículo, está falando que você guardou a palavra da paciência de Deus, e que você será guardado
da tentação, do fim do mundo, da tribulação que é de vir sobre a terra. Está escrito. Carta a Filadélfia. Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Hoje, a gente ouve o evangelho do medo todo dia. O que a gente precisa fazer? Guardar o nosso coração. As fontes de vida estão nele. É isso que a palavra de Deus está falando. E por fim, a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e ele dela nunca sairá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus e também do meu novo nome. Tá? A gente vai voltar, tá? Para falar um detalhezinho de Filadélfia daqui um minutinho, depois que eu falar de Laodiceia, que agora a coisa pega. Conheço as tuas obras, Laodiceia, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente, qualquer coisa dessa. Assim como é morno, então não é frio nem quente, então eu vou te vomitar da minha boca. Eu não te reconheço, eu vou te vomitar. Como dizes, rico sou rico, não preciso de nada, mas não sabe que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Se você parar para pensar, você vai ver também a igreja ao redor de você, que é isso aqui, que ele acha que é alguma coisa, mas não é nada. Eu aconselho que de mim compres ouros provados do fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que você veja, você está cego. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e com ele cearei e ele comigo. Aí você para e pensa assim, por que Jesus está do lado de fora da porta se aqui está falando da igreja? Não era para Jesus estar do lado de dentro? Não. A igreja dos últimos dias tem Jesus do lado de fora. E ele está batendo na porta falando, olha, eu estou aqui. Será que alguém vai me ouvir para abrir a porta? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Só para a gente fechar agora, existe uma linha de pensamento que fala que as igrejas, essa ordem em que as igrejas aparecem em Apocalipse, ela equivale a como as igrejas eram desde o começo. Tá? Então, a igreja de Éfeso foi a primeira igreja que estava no fogo, e depois a coisa foi degringolando, quando passa por Esmirna, que começou a entrar um monte de coisa maluca dentro da igreja, heresia, aí chegou em Pérgamo, uma coisa ficou horrível mesmo, né? Aí depois vem, por fim, a Tiatira, que deixou entrar a permissividade dentro da igreja, aí por fim veio Sardes, né? Que estava assim, que ela dizia que tinha nome de quem estava vivo, mas a verdade ela está morta, né? Que foi a igreja que, a meu ver, atravessou aquela parte toda da Idade Média, a Inquisição, aquela coisa horrível. Aí por fim vem a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, que aparentando ter pouca força, foi a igreja missionária, foi a penúltima igreja que eu conheço, a igreja que meu pai era pastor presbiteriano, até morreu, né? Mas ele era a igreja que espalhou pelo mundo a mensagem e tal, e foi isso que aconteceu. A gente pensa, eu fico pensando que é assim. Aí quando eu vejo Laodiceia, eu vejo a igreja de hoje, a igreja do televangelismo, a igreja com a teoria da prosperidade, e fala assim que a igreja é a igreja que está se tornando herege, que se tornou herege. A igreja que é a última igreja, né? Então, tem várias formas da gente ver, porque Deus, ele tem o cuidado de falar várias coisas ao mesmo tempo através de uma palavra só. Ele nunca vai falar uma coisa antagônica, uma coisa contrariando a outra, mas ele vai falar várias coisas em sequência. Certo? Então, hoje, a gente está terminando, a gente fez uma panorâmica, uma geral assim, de como que é a história, como que deve ser. Eu estou dando a minha leitura e lembrando para você, olha, vai lá e lê, tá?
A gente vai dar um jeito de colocar todos os versículos para que você compare, porque esse tipo de assunto não é um assunto muito comum de falar hoje, né? Mas é importante que você vá lá e confira, que você peça para Deus te falar assim, olha, é isso que vai acontecer comigo? Porque guardado você já está. Você já aceitou a Jesus como seu Salvador. João 3,16, certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Então salvo você já está. A gente só está vendo agora como é que vai ser o roteiro do para frentemente, como que as coisas vão acontecer. E que mais do que nunca, fale de Jesus. Não deixa ninguém passar perto de você sem que saiba que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tudo que a gente precisa é isso. Tudo que a gente precisa saber é isso. E que o mundo saiba, que as pessoas saibam. Vai ter aquela pessoa que você fala assim, não, mas que nunca vai querer saber de Bíblia. Você chega e fala uma palavra para ele, uma palavra só, e ele fala assim, cara, eu estava esperando alguém falar disso para mim. Amém? Amém? Então, nós estamos encerrando por aqui. Eu queria que a gente fizesse uma oração, terminando agora, tá? E, Senhor Deus, nós te agradecemos porque mesmo o Senhor sendo imenso, mesmo o Senhor sendo grande, Rei do Universo, a gente sabe hoje, a gente já arranha um pouquinho do tamanho que o universo é, e o Senhor que criou o universo. E mesmo assim, o Senhor se revelou a nós. E mesmo assim, o Senhor gostou tanto, amou tanto, que deu seu Filho por nós. Eu não consigo me imaginar dando um filho por ninguém. E o Senhor deu seu Filho por nós. Então, nós só podemos dizer ao Senhor obrigado e pedir ao Senhor que esteja sempre visitando e morando nos nossos corações, nos fortalecendo e mantendo o nosso foco em Jesus. Nós não vamos olhar para as ondas, como Pedro estava fazendo, nós vamos olhar para Jesus. No meio desse temporal todo que a gente está tendo, nós vamos olhar para Jesus. Nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça nisso, que nos abençoe, conte das maravilhas que o Senhor tem para nós, nos lembre disso, nos faça abandonar o medo. Nós não temos ouvidos para o evangelho do medo, nós temos ouvidos tão somente para o evangelho da boa nova de salvação e do futuro que nós temos pela frente. Nós podemos estar passando por uns momentos muito esquisitos, mas a gente não vai olhar para o mar, nós não vamos olhar para as ondas, nós vamos olhar para Jesus, porque é nele que está a nossa salvação. E nós te agradecemos pelo seu Filho, nós te agradecemos pelo amor derramado por nós, derramado em nós, pelo teu Espírito em nossos corações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoas, até a próxima. Como é que eu achei assim? Achei. Nossa,